Há um tipo de cansaço que não se diz em voz alta. Um cansaço que não mora no corpo, mas no centro invisível da alma. Não é o esgotamento do dia corrido, nem da rotina pesada. É aquele que nasce de repetir os mesmos ciclos, de acordar no mesmo padrão emocional, de viver o mesmo dia por dentro, mesmo que por fora tudo pareça diferente. E por mais que você tente mudar, algo em você insiste em permanecer igual. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de estar tentando, desejando, afirmando, e ainda assim, tudo continuar no mesmo lugar. Como se houvesse um bloqueio silencioso entre o que você quer e o que você vibra. E nesse intervalo, mora a dor que ninguém vê. A vida no piloto automático nos coloca num estado constante de fazer, resolver, planejar, reagir. Como se o movimento externo fosse capaz de reorganizar o que, na verdade, só o campo pode transformar. A gente tenta controlar com a mente aquilo que só pode ser curado com presença. Porque, no fundo, existe uma angústia que não sabe pedir ajuda. Ela apenas nos empurra para o excesso, para o barulho, para a urgência de resolver tudo com as mãos, quando a resposta está no que não se diz. Está no espaço que você ainda não aprendeu a habitar: o silêncio. Segundo o Dr. Bruce Lipton, as emoções silenciosas, aquelas que você sente sem nomear, são as que moldam seu campo biológico com mais profundidade. Não é o que você fala. É o que você vibra em silêncio. A química que seu corpo libera quando você se sente em paz, mesmo sem motivo aparente, é a chave que reprograma sua realidade celular. E Joe Dispenza vai além. É no silêncio que o cérebro para de reproduzir o passado e começa, enfim, a acessar futuros quânticos. O silêncio não é uma pausa. É um portal. Imagine o silêncio como uma matriz escura. Não de escuridão, mas de gestação. Um ventre invisível, onde tudo o que você deseja já está sendo formado. Mas que só pode nascer quando a velha identidade colapsa. Você não precisa se esforçar para criar o novo. Você precisa permitir que ele venha. Mas permitir exige parar. E parar, hoje, parece um luxo. Parece perda de tempo. Mas não é. É o primeiro ato de criação consciente. Talvez você não queira mais repetir os mesmos ciclos. Talvez esteja cansado de sentir que algo em você está sempre em luta. E se eu te dissesse que o novo que você tanto busca não nasce do esforço? Ele nasce do vazio. Mas não de qualquer vazio. Ele nasce do vazio consciente. Do espaço silencioso entre um pensamento e outro. Entre uma emoção velha que se vai e uma nova frequência que começa a nascer. É lá, nesse lugar que parece não ter nada, que tudo começa a se reorganizar. E é para lá que vamos agora. Talvez você nunca tenha percebido o quanto está se repetindo. Não por escolha consciente, mas por condicionamento invisível. Joe Dispenza explica que 95% de quem somos está enraizado no subconsciente, e que viver no piloto automático é, na verdade, viver como reflexo de um passado não resolvido. Pensamos que estamos escolhendo, mas, na maior parte do tempo, estamos apenas reagindo. Reagindo ao que sentimos, ao que ouvimos, ao que aprendemos sem perceber. E é por isso que o silêncio é tão essencial. Ele é o espaço onde esse programa oculto começa a ser desarmado. Há uma dor que não grita. Uma dor que simplesmente se expressa através do cansaço crônico, da falta de entusiasmo, da dificuldade de sentir alegria sem motivo. Essa dor surge quando tentamos criar uma vida nova com um corpo ainda viciado nas emoções do passado. O corpo lembra, mesmo quando a mente diz que esqueceu. E enquanto ele vibra medo, culpa, pressa ou frustração, a realidade ao redor permanece presa nos mesmos padrões de sempre. Nada se manifesta do lado de fora sem antes se reorganizar por dentro. Silenciar, nesse contexto, não é fugir. É colapsar a identidade antiga. É deixar de alimentar o personagem que você precisou ser para sobreviver. O silêncio profundo não é ausência de som. É o início de um novo campo de possibilidades. Ele cria espaço neurológico para o que ainda não foi vivido. Ele dissolve o impulso automático de reagir. Ele dá ao corpo a chance de parar de repetir. Experimente algo agora. Por 2 minutos, apenas observe. Observe seus pensamentos, sem julgá-los. Observe as emoções que surgem, sem interferir. Apenas testemunhe. Essa técnica simples, chamada observar sem reagir,
Começa a romper os vínculos que mantêm suas respostas emocionais condicionadas. É como se, por instantes, você deixasse de ser o que sempre foi, para abrir espaço ao que pode vir a ser. Mudar sem silenciar é como tentar construir uma casa nova sobre ruínas instáveis. Como tentar redesenhar o destino com as mãos amarradas. O silêncio, quando vivido com presença, solta essas amarras. Ele não precisa gritar. Ele não precisa explicar. Ele apenas dissolve o que não serve mais. E, nesse vazio, o novo começa a se revelar. Não como esforço, mas como nascimento. Há um momento em que tentar mais não traz respostas. Pelo contrário, quanto mais você tenta, mais distante parece estar o que você deseja. Isso acontece porque a tentativa incessante ativa uma parte da mente que não tem acesso ao campo quântico. A mente analítica, aquela que quer entender, resolver, planejar tudo, emite sinais que se chocam com a inteligência do invisível. O campo não responde à lógica. Ele responde à coerência. E coerência não se força. Se sente. Joe Dispenza nos mostra que é preciso entrar em estados cerebrais mais lentos, como as ondas alfa e teta, para comunicar-se com o campo. Esses estados são alcançados não no barulho do pensamento acelerado, mas na suavidade do silêncio interior. É nesse espaço desacelerado que a realidade começa a se reestruturar. Não através do controle, mas da sintonia. Não através do querer ansioso, mas da presença vibracional. A grande quebra de expectativa é essa. Não é sua vontade que manifesta. É sua coerência silenciosa com o futuro que você quer viver. Se por dentro, você ainda carrega dúvida, urgência ou medo, o campo responde a isso, mesmo que sua mente esteja gritando afirmações positivas. Tente agora uma técnica sutil, mas poderosa. Perceba o espaço entre dois pensamentos. Quando um pensamento termina e outro ainda não nasceu, existe um intervalo, um hiato, um instante de presença plena. Amplie esse espaço. Apenas esteja ali. Esse intervalo é uma ponte vibracional, um ponto de acesso ao campo onde tudo pode se reorganizar. Imagine o campo como uma grande tela branca. Quando sua mente está barulhenta, ela risca rabiscos aleatórios sobre essa tela. Nenhuma imagem clara se forma. Mas quando você silencia, a tela se limpa. E a imagem do que você deseja começa, pouco a pouco, a emergir com nitidez. Você não precisa criar com a força da mente. Precisa permitir com a suavidade da alma. E isso só acontece quando você sai do caminho. Quando para de interferir. Quando entrega. Quando silencia. O tempo, como o conhecemos, não existe no campo quântico. Não há passado. Não há futuro. Há apenas o agora. O eterno presente vibracional. E, no entanto, a maioria de nós vive presa a uma linha do tempo emocional que se repete como um loop silencioso. Você pode dizer que quer algo novo, mas se o seu corpo ainda vibra a química do medo, da dúvida ou da urgência, o campo entende que você está sintonizado com o que já foi, não com o que está por vir. Joe Dispenza nos lembra que é o corpo, e não apenas o pensamento, que precisa sentir o futuro como se ele já tivesse acontecido. Mas para isso, é preciso silenciar a mente que insiste em trazer de volta as memórias de dor, de perda, de falha. Enquanto sua atenção estiver colada ao passado, suas emoções continuarão alimentando uma realidade antiga. E o novo simplesmente não encontra espaço para entrar. O silêncio profundo é o que rompe essa linha do tempo emocional. Ele interrompe o circuito repetitivo que prende o corpo à memória. Ele nos traz de volta ao ponto zero, onde tudo é possível. Ele nos convida a sentir, não com os sentidos físicos, mas com o campo interno, o que ainda não se manifestou, como se já estivesse aqui. Você pode experimentar isso agora. Respire profundamente. Inspire em 5 tempos. Expire em 5 tempos. Sinta seu coração desacelerar. Traga à mente uma imagem do futuro que você deseja viver. Não com esforço, mas com leveza. Agora, silencie. Deixe essa imagem vibrar dentro de você, sem narrar, sem pedir, sem interferir. Apenas sinta. Esse é o estado que abre as portas do campo. Esse é o momento em que sua vibração deixa de responder ao que foi e começa a ecoar o que será. O silêncio se torna um espelho. E nesse espelho,
Só o que é verdadeiro permanece. Só o que está em coerência pode ser refletido. Quando você para de se mover no reflexo do passado, o campo começa a refletir o futuro que seu coração já sabe como sentir. É curioso como fomos ensinados a acreditar que precisamos falar com o universo. Pedir, suplicar, repetir. Mas o campo não responde ao som da sua voz. Ele responde à frequência do seu ser. E essa frequência é muito mais nítida quando você para de tentar forçar. Quando você simplesmente se aquieta. Porque é no silêncio que a sua presença começa, de fato, a emitir sinais claros. Joe Dispenza revela que, na ausência de fala, o corpo entra em um estado mais receptivo, mais alinhado, mais coerente. É nesse estado que o campo começa a reorganizar a realidade em torno do que você é, e não apenas do que você quer. Bruce Lipton reforça que a biologia vibra de acordo com o ambiente interno, e o silêncio é um dos instrumentos mais potentes para reestruturar esse ambiente. Por isso, antes mesmo de começar o dia, crie um pequeno ritual. Chame de silêncio de reprogramação matinal. 7 minutos. Apenas isso. 7 minutos em estado neutro antes de qualquer estímulo externo. Sem celular, sem vozes, sem expectativas. Apenas você, seu corpo, seu campo. Esse espaço silencioso permite que a dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, se reequilibre. E quando ela se recalibra, você se torna mais sensível à gratidão e à visão do futuro. Imagine seu silêncio como um sintonizador invisível. Ele não gera som, mas afina toda a sua orquestra interna. Pensamentos, emoções, batimentos, energia. Tudo começa a tocar em harmonia. E essa harmonia é o que o campo reconhece como coerência. Não se trata mais de tentar. Trata-se de permitir, de emanar, de ser. E o ser mais verdadeiro só emerge quando o ruído se cala, quando a tentativa cessa, quando o corpo silencia, e então o campo escuta. Há um lugar dentro de você onde tudo já está em ordem. Um lugar que não depende do que aconteceu, do que disseram, do que deu errado. Esse lugar não está nas palavras, está no silêncio. E é ali que o milagre começa a se formar. Não com barulho, não com pressa, mas com uma presença tão profunda que reorganiza o invisível. Joe Dispenza diz: quando o corpo se alinha ao estado interno, o campo responde com novas possibilidades quânticas. Essa é a chave. Não se trata de repetir o que você quer, mas de se tornar, em essência, esse querer. Silenciar é o passo que abre esse espaço de transição entre quem você foi e quem você está prestes a ser. Bruce Lipton confirma. O ambiente muda a célula. E quando você transforma o ambiente interno, através da pausa, da presença, do não fazer, você cria as condições para que o impossível se torne natural. O silêncio é esse ambiente. Ele não é ausência. Ele é o código mais esquecido da criação. E talvez, só talvez, o que você deseja já esteja a caminho. Mas o ruído que você carrega, essa tentativa constante de explicar, entender, controlar, pode estar vibrando em outra frequência. Você não precisa falar com o universo. Você precisa ressonar com ele. Como uma música que se afina sozinha quando encontra a nota certa. Então agora, permita-se esse gesto simples e sagrado. Voltar ao silêncio. Não como fuga, mas como retorno. Como um templo onde você não precisa provar nada. Onde você pode apenas ser. Porque é ali, naquele espaço que parece vazio, que o invisível está sendo gestado. O silêncio é o útero cósmico da realidade. É o campo onde o que ainda não nasceu já está sendo formado. E tudo o que ele pede é que você esteja ali, presente, calmo, verdadeiro. Porque é no silêncio que o universo escuta o que sua alma está tentando dizer.